Problemas que assolam a região central da cidade foram tema de audiência pública recentemente aqui na Câmara Municipal de Bauru. Nosso tema hoje aqui no programa Espaço Aberto é esse, planejamento urbano com foco na região central aqui do município. Para conversar com a gente sobre este assunto, recebemos aqui em formato virtual pela TV e Rádio Câmara o professor, arquiteto e pesquisador pela FAAC Unesp aqui de Bauru, Estevam Vanali Otero, que gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo, para a gente tentar entender um pouquinho a importância de um bom planejamento para o desenvolvimento da região central, a fim de evitar aí um abandono, né, transtornos como os observados aqui no nosso centro, na nossa região central de Bauru. Professor, muito obrigada por ter aceito o convite, seja bem-vindo. Obrigado, Lidiane, o prazer é meu. Vamos lá, professor, falar um pouquinho aqui para que as pessoas entendam, né? Pensando em planejamento urbano, hoje quais seriam os grandes desafios? E a gente sabe que não é uma situação exclusiva de Bauru, né? A situação em que se encontram os centros das cidades, mas quais seriam os principais desafios pensando em cidades de médio porte do interior paulista? Lidiane, a questão central para a gente é entender o papel do planejamento urbano, como ele se constituiu como uma disciplina ao longo do século XIX, avançou no século XX até o século XXI. A gente tem que entender que o planejamento urbano ele é uma atribuição precípua do poder público, ele é uma ação de Estado, né? E que visa fundamentalmente corrigir os desequilíbrios são promovidos pela atuação de uma miríade muito ampla de agentes que atuam na produção do espaço urbano, atuam produzir desequilíbrios na cidade, papel do planejamento urbano. Então, a função desse planejamento, nesse contexto, nesse momento que Bauru está fazendo a revisão do seu plano diretor, é pensar estratégias, instrumentos e ações para enfrentar esses desequilíbrios, promover uma cidade mais justa, equilibrada, igualitária, sustentável, pensando, né, no momento atual e também para o futuro. E isso, claro, tem rebatimentos enormes nas áreas centrais das nossas cidades. E aí Bauru não é diferente. Só para a gente explicar, reforçar mais uma vez o que define um plano diretor participativo, que é um conceito, um termo, uma ferramenta que a gente acaba comentando, discutindo muito aqui dentro da Câmara Municipal, mas existe uma situação peculiar em Bauru, né? Existe um atraso. Esse plano diretor deve ser revisado a cada 10 anos, existe um atraso aqui na cidade de Bauru desde 2018, há 7 anos. Não temos essa revisão que deveria ter sido feita, nosso plano diretor lá de 2008, e que é um documento responsável por apresentar esse planejamento urbano, né, projetar a estruturação de território do município aí ao longo dos próximos 10 anos. Qual é a relevância, pensando nessa revisão, e na verdade na falta dessa revisão aqui na cidade de Bauru, desse plano diretor, né? Estamos há 17 anos com o mesmo documento aqui guiando as nossas ações pela cidade, não só pensando no dia a dia da população, mas também de estruturação de negócios, comércio, indústria. Bom, primeiro, o plano diretor, essa definição, né, esse papel do plano diretor, o que que é o plano diretor? Ele é a lei máxima de ordenamento urbano de uma cidade segundo a Constituição Brasileira de 1988, né? É a lei que vai ordenar, promover esse ordenamento da cidade a longo prazo. O que a Constituição definiu e depois o Estatuto da Cidade em 2001 reforçou é que o município ele tem autonomia para legislar sobre o seu território e a lei máxima que promove esse ordenamento é o plano diretor. Então, o plano diretor, e é nesse contexto, depois do Estatuto da Cidade, que ele vai exigir que os planos diretores sejam participativos, o planejamento seja participativo, tanto na formulação do plano quanto na implementação do plano, e aí a importância do papel dos conselhos municipais, no acompanhamento da implementação desse planejamento, ele tem algumas etapas, né? Primeiro, ele tem que partir de um bom diagnóstico sobre as condições da cidade, o que caracteriza essa cidade, quais são as dinâmicas que estruturam os espaços do território urbano, espaços residenciais, comerciais, serviços, industriais,
tem que levar em conta esses fatores e avaliar também o que funcionou e o que não funcionou do plano anterior, né? Há uma previsão legal de que a cada 10 anos esse plano tem que ser revisto, mas ele parte desse diagnóstico. É a etapa que Bauru se encontra agora, né? Está realizando um diagnóstico da cidade. Eu acho que e aí aparece algumas questões que são comuns, na verdade, às cidades brasileiras de um modo geral. Bauru não é uma exceção. As cidades brasileiras são profundamente desiguais, segregadas, com também uma distribuição muito desequilibrada das qualidades e problemas dentro dessa cidade. Então, o desafio do plano diretor é, não, constatado isso, quais são os instrumentos, estratégias e ações necessárias para reverter esse quadro, para produzir essa cidade mais equilibrada. Então, a gente está agora em Bauru, nesse momento, está sendo finalizado no diagnóstico, e a ideia é que ele vá promover, então, uma proposta de plano diretor para enfrentar esses desequilíbrios. Essa é uma característica da urbanização brasileira, né? A urbanização brasileira é profundamente desigual. O que não poderia ser diferente numa sociedade profundamente desigual. Essa cidade, ela é reflexo dessa sociedade e, ao mesmo tempo, ela também reproduz essa sociedade. Então, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente também precisa produzir, garantir condições para produzir uma cidade melhor. Só reforçando, nós sabemos que o planejamento urbano é uma ação de Estado, mas em se tratando de revisão de plano diretor, né, falar um pouquinho da importância da participação popular na criação, na sugestão, na apresentação das principais demandas, do que precisa ser revisado e atualizado. Né? Existe essa necessidade, essa prerrogativa de que a população participe por meio de audiências públicas, trazendo suas demandas, né, professor? Não só uma possibilidade, como uma necessidade, né? É uma exigência legal essa participação da sociedade. E aí eu vou reforçar até essa questão. É uma exigência legal na participação, da abertura dessa participação à sociedade, tanto no processo de formulação do plano, o seu debate dentro da Câmara Municipal e também no acompanhamento da sua implementação. Então, essa é uma previsão legal, uma exigência legal, que passa tanto pela constituição de fóruns de debate nesse momento da revisão do plano diretor, quanto depois na instituição e fortalecimento dos conselhos municipais para que a população possa acompanhar a implementação das propostas do plano diretor. Professor, pensando aí especificamente na situação, no contexto da região central, nesse trabalho de revisão do plano diretor participativo, um direcionamento, né? Pensar no papel da região central da cidade e na necessidade de um trabalho de revitalização hoje, do ponto de vista de logística da região central, que é historicamente, né, a mais antiga, enfim, considerado o coração, né, do nosso município. Qual é o papel da região central e como pensar em melhorias em se tratando de mobilidade urbana? É uma ótima questão para a gente pensar sobre as ações sobre a área central, porque no fim das contas, é uma questão importante para a gente entender sobre áreas centrais. Isso dentro do campo urbanístico, dos estudos urbanos, é um debate já que tem uma consolidação ao longo do tempo. É preciso entender uma questão fundamental. A área central, ela não é um ponto geográfico no mapa, né? A área central, a própria conceituação sobre a área central, o que é o centro? O centro, o plano tudo converge. E nesse sentido, e aí o professor Flávio Vilaça, né, uma referência importante nessa discussão, quando ele analisou as centralidades das grandes metrópoles brasileiras, e a análise dele também a gente pode desdobrar, trazer para cidades de porte médio, como Bauru, é que o centro é dinâmico. O centro ele não é, então, um lugar fixo, mas o centro ele se estabelece na relação com os demais espaços da cidade. Estou falando isso porque é uma questão importante quando a gente fala, desde a década de 90, a gente se discute muito, né, no campo dos estudos urbanos, falar sobre revitalização, decadência, degradação de áreas centrais. O processo é um pouco mais complexo. Se a gente olhar para Bauru, a gente consegue visualizar esse processo de uma forma muito clara. Que não acontece só em Bauru, se a gente vai olhar para Campinas, que é uma cidade maior, ou Rio Preto, que é uma cidade similar a Bauru, a gente consegue ver dinâmicas muito parecidas. O que acontece é que o próprio crescimento da cidade,
e tem uma relação que vai se estabelecendo dialeticamente nesse processo de produção do espaço urbano, é que é um deslocamento do centro. Então a questão, até para a gente pensar, é onde fica o centro de Bauru hoje? Porque ele não é. A gente até vai chamando, né, esses espaços até o centro antigo e o centro novo, mas a gente consegue olhar isso ao longo da história de Bauru, a gente vê que tem continuamente um deslocamento do centro. O que é o centro? Esse lugar que congrega os principais comércios, serviços, que é para onde tudo se desloca. Já que você falou da mobilidade, é importante entender essa variável, que ela é fundamental para pensar onde é o centro, que é para onde tudo converge e os deslocamentos da cidade convergem. O que a gente vê historicamente, a partir da segunda metade do século XX, isso aconteceu em várias cidades, pela influência do automóvel e das mudanças dos padrões de mobilidade, é que o centro ele vai se deslocando numa simbiose com o deslocamento também dos setores de mais alta renda, dos setores residenciais de mais alta renda. Então, o que a gente vê em Bauru, desde a segunda metade do século XX, olha, o centro ele vem subindo, né? Ele vem se deslocando, ele cruza Rodrigues, depois ele cruza Duque, e ele continua se movimentando nessa mesma direção. E nessa simbiose com, né, os espaços residenciais desses grupos de mais alta renda, se a gente olhar para o mapa de Bauru, a gente consegue visualizar isso com muita clareza. As áreas habitadas pela população de mais alta renda de Bauru também vêm se deslocando nessa direção. Pois bem, quando a gente fala sobre a questão de revitalização, eu acho que revitalização não é um bom termo, que implica uma falta de vida, e não me parece que tenha falta de vida naquela área, mas apresenta problemas. Então, quais são esses problemas, né? Quando a gente fala de uma área central, aparecem alguns fatores que ajudam a gente a pensar o que são indícios de que ele apresenta problemas de uma ordem social relacionada com a sua relação com o restante da cidade. Perda de população residente, perda de atividades econômicas, né? Uma deterioração do ambiente físico e social, né? Uma redução dos investimentos dentro dessa área, você não tem novos investimentos. E quando a gente olha para esse centro de Bauru, esse centro mais antigo, esse ponto de formação da cidade de Bauru, mas se a gente olhar para o centro de Rio Preto, a gente vai ver o mesmo processo. Se a gente olhar para o centro de Campinas, se a gente olhar para várias cidades de porte semelhante, né, que se caracterizam, né, por essa similaridade com Bauru, a gente vai ver processos muito parecidos. Então, quando a gente pensa em estratégias de requalificação do centro ou pensar uma ampliação do dinamismo de uma área central, essas variáveis têm que ser levadas em consideração. Então, não é simplesmente falar, a gente precisa de melhorias na mobilidade, é um fator determinante, mas pensar em políticas de repovoamento, pensar em estratégias de levar novamente moradia para essa região, porque se é uma área que ela se caracteriza por uma grande concentração comercial, no fim, né, na hora que esse comércio fecha, essa área fica esvaziada. Então, repovoar essa área é importante, realizar melhorias de infraestrutura de mobilidade, em termos de caminhabilidade, circulação, é importante. Promover uma diversificação do uso do solo é fundamental para garantir um dinamismo para essa área. Então, é um conjunto complexo de fatores, e eu acho que a gente está num momento importante dessa revisão do plano diretor, que é pensar estratégias específicas para a área central, mas é muito fundamental que essas estratégias passem por repensar a possibilidade de um incremento de população residindo no centro. Sem gente morando no centro, isso essa sua requalificação, essa reabilitação, essa dinamização, ela é inviável. Então, ela passa por um conjunto de fatores. Eu acho que a gente tem que olhar e ver isso em termos de dinâmica. Professor, então, aproveitando, né, mudar um pouco, né, o direcionamento desse conceito de revitalização, pensar no combate ao esvaziamento, à degradação da região central da cidade. Uma das ações que o Poder Executivo Municipal tomou nos últimos meses, desde o ano passado, foi a reforma do calçadão da Rua Batista de Carvalho, né, que é o ponto, entre aspas, cartão postal do nosso comércio central. É uma obra que
está passando por muitos problemas, muitas dificuldades com a empresa contratada, enfim, né, uma obra que está andando muito devagar, a passos muito lentos, paralisada aí por vários problemas envolvendo licitação, mas pensando então nesse combate à degradação da região central. Esse é um primeiro passo interessante. Como que a senhora avalia essa primeira ação? E além dessa, o que mais seria necessário num primeiro momento agora? Olha, claro que você promover investimentos, uma qualificação, melhoria do espaço público, é uma estratégia fundamental e necessária para a gente pensar nessa requalificação, né? De novo, eu acho que revitalização não é um termo bom porque definitivamente não falta vida ali, ao menos nesse momento, né, que os comércios estão ativos, né? É problemático quando você vê essa obra se arrastando. Eu não vou falar, não tenho dados para avaliar, entender o que foi, como foi o processo, qual a razão desses atrasos, mas eu quero insistir que a gente já tem muitas experiências consolidadas em cidades brasileiras, experiências internacionais, que essa qualidade, uma qualidade fundamental do espaço público e que caracteriza essa dimensão, esse elemento, esse espaço central, é a sua diversidade, né? Então a gente não pode pensar nos termos, e aí a gente está falando do calçadão, mas estou pensando numa dinâmica mais ampla. Eles se influenciam mutuamente. Até o próprio dinamismo do calçadão, ela é muito dependente do que acontece nesse contexto, nesse entorno. Ela passa por essa diversidade, por promover uma ampliação dessa diversidade, por ter mais atividades acontecendo. Me lembro até que ano passado se discutiu, inclusive, a possibilidade de utilização da- das antigas estruturas da NOB, né, que estão esvaziadas, para transferência da sede do Poder Público Municipal, né, nova sede da Prefeitura. Vamos pensar os impactos disso, né? A hora que você utiliza aquele espaço, um espaço que está esvaziado, ele passa a ser ocupado por um grande equipamento público, né? Você tem centenas de trabalhadores localizados ali, que vão ter que almoçar ali, né? Isso vai gerar demanda por novos comércios, novos serviços, vai gerar mais fluxo, vai levar a necessidade, né, dos cidadãos se deslocarem até lá e que também vão dinamizar uma região mais ampla. Então, o que a gente precisa pensar é ampliar a quantidade, a qualidade das atividades que desenvolvem nessa área central. E aí, um elemento que é muito importante, a gente não pode nunca esquecer, é esse elemento residencial, aquilo que vai garantir que essa área seja ocupada por todos os períodos do dia. Você tem moradia na área central, elemento chave estratégico para pensar nessa qualificação. E aproximando as moradias dos comércios, serviços dessa atividade varejista, a gente reduz a necessidade de circulação na cidade, né? A gente reduz a necessidade de deslocamento. Se eu aproximo a moradia dos polos comerciais, eu estou contribuindo para a melhoria da condição da mobilidade, porque essas pessoas vão se deslocar muito mais facilmente, isso vai reduzir a necessidade de viagens na cidade, porque esses usos estão próximos. Então, isso tem impactos em cadeia, né? Isso cria uma nova dinâmica para essa área, e é nesse sentido que é importante a gente pensar a qualificação de uma área central. Professor, para a gente finalizar, né, pensando num trabalho de políticas públicas para essa requalificação da região central da cidade, então, estratégias de repovoamento, estratégias de incentivo, né, de movimentação econômica, por meio, enfim, da abertura de restaurantes, né, fortalecimento do próprio comércio que já existe na região central. A gente sabe que quando a gente fala em centro antigo, centro histórico, como o senhor usou o conceito, né, como ponto de formação de uma cidade, está ligado diretamente à identidade do bauruense, à identidade de uma população. Incentivar, estimular, levar ações culturais, iniciativas culturais para o centro da cidade, cada vez mais para a região central. Como que você vê isso? Também é uma ação estratégica?
fortalece, requalifica a região central? Sim, evidentemente, são estratégias importantes para a gente pensar nessa dinamização. O que é importante é que isso não fique uma ação esporádica, né? Eu tenho um evento cultural e acontece uma vez cada 6 meses. O impacto nas transformações dessa dinâmica vai ser muito limitado. Se a gente imaginar a possibilidade de uma agenda permanente de ocupação do espaço com atividades culturais, aí sim o impacto ele tende a se consolidar no território. Então, é pensar como é que isso pode ser construído a partir de uma mudança, de uma alteração de lógica que vai promover uma ocupação permanente desse espaço. Então, a cultura é estratégica. Pensar em incentivos a empreendimentos articulados a essa ideia de ampliar a diversidade de atividades que acontecem naquele território. E esses incentivos são parte de políticas públicas, de planejamento, de uso e ocupação do solo, incentivos fiscais, incentivos que podem partir dos parâmetros do Código de Obras, né? Eu acho que a gente tem que pensar esse tipo de possibilidades. E também de ações de implantação de equipamentos e de atividades, como atividades culturais, pelo poder público, né? O poder público ele tem um papel importante na hora que ele territorializa os seus equipamentos, ele também estabelece possibilidades de interferência nessas dinâmicas que acontecem dentro do espaço urbano. Então, nesse sentido, a gente tem várias possibilidades de promover esse dinamismo para a área central, para esse centro histórico, que é parte da identidade da cidade. A cidade se forma naquele contexto, né? Parte ali da região, essa ligação com a ferrovia, com esses equipamentos ferroviários, são elementos-chave para definir o que é a identidade e a formação de Bauru. Maravilha. Estevam Vanali Otero, ele é arquiteto, professor e pesquisador da FAAC Unesp aqui de Bauru. Ele atua, realiza pesquisas e atividades de ensino e extensão nas áreas de planejamento urbano, habitação social e produção imobiliária. Conversou um pouco com a gente aqui para a gente entender aí os desafios do planejamento urbano, da revisão do plano diretor participativo, estratégias e a importância de se pensar na requalificação aqui da região central da cidade de Bauru. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite para este bate-papo conosco. Muito obrigado, eu agradeço o convite e fico à disposição para a gente seguir nessa prosa. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!